Mais alto, erga suas mãos. Você que ainda não ergueu, erga suas mãos. Esse é o momento de nós estarmos no altar. A palavra diz: erga as mãos santas no santuário. Querido, nós estamos diante de um Deus que já liberou a palavra sobre a nossa vida há mais de 2000 anos atrás. E hoje nós estamos de mãos erguidas, só com gratidão, porque nós recebemos dEle. Nós já recebemos dEle todo o benefício da cruz. Nós recebemos todo o benefício da cruz, e nós estamos aqui de mãos erguidas dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é santo, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. O Senhor é Deus, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Rei dos Reis. Aí nós te aplaudimos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, o Senhor abaixeia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Senhor. Toda bondade nos alcançou. Os teus feitos nos alcançaram, Senhor. Os benefícios nos alcançaram. O Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. O Senhor fez a labacheia. E o Senhor deu o teu Espírito, que é santo. Deus Espírito, que é santo, que está no nosso meio. Flua nesta manhã. Flua nesta manhã. Flua, flua, flua nesta manhã. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Não podemos nos cansar de dar glória. Não podemos cansar de dar glória. Não podemos cansar de dar glória, de admirar a Ele. Oh, ver a sua santidade, contemplar a sua beleza. Oh, andarabaxeia. Que momento glorioso. Digno, 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 digno. Aleluias, aleluias,
Amém, amém. Nós vamos hoje fazer um pouco diferente. Hoje continua a mesma regra. Não levanta, não vai no banheiro, não vai beber água, não manda a criança buscar água, a regra é a mesma. Mas nós vamos fazer diferente. Amém? Fala, a regra é a mesma. Eu vim adorar o Senhor. Amém? Eu vim adorar o Rei. Eu vim adorar aquele que deve ser adorado na igreja, na rua, em casa. Aleluias. Hoje nós temos um estudo, vai ser uma mensagem, mensagem, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre um dos mandamentos que a igreja está negligenciando muito, que é falar sobre, ensinar sobre o batismo nas águas. Pastor, eu sou batizado, o que eu fico fazendo então? Você vai agora, você que é batizado, você vai entender que uma vez salvo, não é salvo para sempre. Isso aí foi uma coisa antiga dos calvinos e trouxe para a modernidade. Estou salvo, estou bem. Não. Então, se você, já sou batizado, mas eu quero te convidar a uma reflexão sobre aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Amém? Pode se sentar. Nós vamos trabalhar com o Data Show. A primeira coisa, Jesus ordenou que todos os que crescem nele fossem batizados nas águas. Eu fiquei pensando, por que Jesus ordenaria um movimento diferente como esse? Até porque por causa da cultura judaica. Tinha os gentios, tinha os fariseus, tinha as religiões da época. Mas por que Jesus, ele falou algo para a igreja? Ele deixou duas ordenanças. E a primeira, ele diz, ide. Quando ele fala para ir, ele fala, eu vou dar para vocês uma missão. Então, Jesus ordenou que todos os que crescem, primeiro eu tenho que crer, fossem batizados nas águas. Por que Jesus, ele trouxe algo que ia tirar ou ia desfazer com toda a cultura da época? Ele não poderia ter dado uma outra forma de ajuntar o homem espiritual a ele? Sim, ele é Deus. Lembra que toda a Bíblia, o Novo Testamento, você vai ver que tudo é escrito mediante ao que estava se vendo. Via a videira, ia no campo, olhava os animais, olhava as águas, olhava as pedras, olhava os movimentos, as praças. Tudo que foi falado foi tirado, foi extraído de alguma coisa que você consegue entender muito bem. Então aqui, Jesus ordenou que todos os que crescem, ele não diz alguns, que crescem nele fossem batizados. Então, pode passar. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18, 19. Jesus então aproximou deles. Jesus estava ensinando ali,
E ele então deu uma palavra de comando, porque estava trazendo para aquela cultura, estava trazendo ou despertando o espiritual, porque toda religião estava baseada nas coisas da carne, no ser do homem, na autoridade do homem. Agora Jesus traz algo espiritual. Pedro respondeu: arrependam-se. Lembra que Pedro estava pregando? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele disse: todos venham ser batizados para perdão dos vossos pecados, e receberão o poder do Espírito Santo. Atos 2, 3, 8, 1. Ser batizado significa ser totalmente imerso. Vamos então voltar nas culturas. A cultura que batizar é só jogar uma aguinha e pega então e faz aquilo ali como um ritual, como uma tradição. Jesus vem e quebra essa tradição. E Jesus então disse que nós temos que batizar. Batizar é imergir, é afundar. Quando isso está acontecendo, nós estamos em cumprimento com a palavra, porque Jesus ordenaria que fosse assim. Por que que ele ordenaria que fosse assim? Porque ele já estava desfazendo a cultura. Como que nós entenderíamos que o batismo não seria batismo de homem? Então Jesus está nos ensinando que o batismo é dessa forma. O ato de sermos submersos e sermos levantados da água novamente é um quadro que demonstra o que aconteceu ao crente cristão. O que aconteceu? Algo sobrenatural acontece no mundo espiritual, trazendo para o mundo físico. Primeiro, ele morreu, eu morri com ele. Amém? Fala: Jesus morreu, eu morri com ele. Tá, olha bem o versículo. Tem como todo mundo ler? Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia, e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A palavra diz que não só pregaram, a palavra diz que insistiram para que todos viessem a ser batizados. As pessoas que estavam ali, elas queriam receber algo, mas elas queriam, pela cultura, elas já estavam acostumadas a ver, a tocar, a pegar, a poçar. Agora não, agora é palavra. Você despertaria a sua fé, a fé em Deus, amém?
a fé em Deus. Então, pode passar. Eu estou achando que o meu papel está diferente do seu aí, Vitor. Mas tá bom, é porque eu sou uma mestre. Dou aula para eles, então tudo meu é assim, bem escrito. Pode passar a próxima página. Ser batizado significa ser totalmente imerso, porque Jesus ordenaria isso. Pode passar. Ele foi sepultado, eu fui. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Primeiro, ele morreu, eu morri com ele. Ele foi sepultado, eu fui sepultada com ele. Em Romanos 6, 3, 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do. Como que vai sepultar, se não é por meio do batismo? Por isso que o batismo, ele traz para nós, ele é figurativo ao mesmo tempo, ele traz para nós a visão de colocar na água e depois tirar. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Quando nascemos da água, nós recebemos espiritualmente uma vida nova. Então, o batismo, ele é um sepultamento. E quando então eu saio das águas, eu estou recebendo uma vida nova. Com Cristo eu morri, com ele então eu ressuscito. Amém? Amém? Eu fui sepultada com ele. Ele ressuscitou. Eu tenho uma nova vida nele. Toda a igreja. Ele ressuscitou, eu tenho uma nova vida com ele. Amém, igreja? Toda a igreja pode repetir? Lembra que essa nova vida que nós temos, ela não passa depois que os dias vão passando, acabou tudo, não. Essa vida, ela vai desenvolvendo. Nós então passamos a brilhar, nós passamos a andar em novidade de vida, nós passamos a crescer espiritualmente. Os nossos olhos agora começam a ver coisas que nós não víamos antes. O nosso interesse pelas coisas muda. O reino de Deus chegou, igreja. O que significa o batismo? A morte, o sepultamento. Agora ele ressuscitou e eu tenho uma nova vida. Está lá em Romanos 6, 4, 5, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos refletir dessa nova vida. Vamos refletir após o batismo essa nova vida. Mas ele diz: se der
desta forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança do dia da sua ressurreição. Aleluia! A igreja vai ressuscitar com Cristo nos últimos dias, igreja. Essa é a palavra de Deus. Nós morremos, nós ressuscitamos com Ele. Aleluias. Mas Ele diz: Ele subiu ao céu, também eu subi ao céu nele. Jesus, a Bíblia diz que Ele subiu aos céus. Nós subimos nele, porque nós morremos nele, ressuscitamos nele, e quando ele subiu, nós subimos nele, igreja. A vida que vivemos na carne, eu quero te dizer que nós vivemos ela no Filho de Deus. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim, a raba cheia. Esta vida que estamos vivendo hoje precisa ser desenvolvida espiritualmente para transparecer a glória de Deus em nós. Batismo não foi só um ritual. Batismo não foi só para aquele dia se iniciou a nova vida. Aquele dia o Senhor chama para fora Lázaro, aquele dia o Senhor chama para fora Marli, o Senhor chama para fora Hernani, o Senhor chama para fora Maria, o Senhor chama para fora, porque estávamos mortos neste mundo, não tinha esperança. Ele subiu ao céu, também subiu ao céu nele. Efésios 2:6 diz assim: Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias! Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O outro diz: o batismo nas águas é para uma pessoa que já está morta para este mundo. Ele simbolicamente enterra a sua antiga vida e nasce de novo. O batismo é para uma pessoa que já morreu para este mundo. As coisas deste mundo não afloram mais na sua vida. Ele consegue trazer sobre ele um domínio. Ele não é dominado pelas coisas, mas ele traz um domínio sobre si. Por isso que o ato do batismo, você tem que ter consciência que você não está vivo. Se enterra uma pessoa morta, não se enterra ninguém vivo. Porque se eu enterrar alguém vivo, ela vai estar tendo vida ali, ela vai espernear, ela vai gritar, ela vai querer sair daquilo ali. Agora, quando você faz o batismo com uma pessoa que morreu para este mundo, o que é vivo para o mundo? Eu estou tomando a decisão do batismo. Eu preciso quebrar as alianças do mundo que ainda se reflete na minha vida. A sua ressurreição há uma nova vida, amém? Ora, você se levanta da água, demonstrando, declarando que é uma nova criatura. Aleluias! Você sai dali, das águas batismais, você sai declarando: sou nova criatura, sou nova criatura, sou nova criatura, oh, sou nova criatura. Aleluias!
Romanos 6, 8, 11 diz assim: ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Nós estamos em Cristo. Mas agora, querido, eu entro para uma parte que vai falar muito de mim, de você. Os dois reinos. Os dois reinos. Em Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Eram dois reinos: o reino das trevas, que tinha o dominador, Satanás, Lúcifer, caído, o reino das trevas. Mas a Bíblia diz que tem o reino do seu Filho, Jesus, o reino de Deus, dois reinos. Pois Ele nos resgatou do domínio das... Jesus, aqui está a cruz. Jesus, através do sacrifício, Ele veio no reino das trevas, neste mundo que eu e você estão vivendo agora. Ele veio no reino das trevas, Ele arrancou ali a humanidade, e Ele transportou para o reino do seu Pai. Por isso que a palavra está dizendo que nós estamos em Cristo, sentamos com Ele, ressuscitamos com Ele. Já não estamos mais no reino, no domínio de Satanás. Presta atenção nisso, igreja. E pode dar glória, porque eu estava lá e você também. Toda a humanidade nascida no mundo são nascidos no reino das trevas, são escravos de Satanás. Quem ensina a criança a ser mal criada? Ninguém. Quem ensina a criança a crescer e pegar coisas escondidas e roubar? Ninguém. A Bíblia diz que tem uma astúcia no coração, engano. Por isso que a palavra fala que nós temos que corrigir a criança com vara, porque há uma astúcia, há um engano no coração. Então ela já cresce, ninguém ensina. Ninguém ensina. Ele nos tirou das trevas. Já não falarei muito convosco. Lembra que Jesus estava ali com os discípulos e disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Amém? Satanás, ele opera coisas, ele faz planos. Mas Satanás, como um espírito, ele precisa de corpos para manifestar as obras que ele tem. E quando você vê pessoas fazendo coisas só que o diabo poderia fazer, não é a pessoa, não é ele, mas o inimigo que está ali, porque ele está no reino do diabo. Ele está desse lado, ele sai daquele lado e vem para este. Ele opta. Mas a Bíblia fala que é o príncipe deste mundo. Quem é príncipe? Irmãos, é a autoridade máxima. Ele é o príncipe deste mundo.
Ele está no comando. Não há nenhum caminho de saída deste reino, exceto pela morte. Não há nenhum caminho de entrada no reino de Deus, exceto pelo nascimento. Não há nenhum caminho para eu sair deste lado. Querido, muitas vezes nós queremos tornar o evangelho fácil. Nós queremos tornar o evangelho aceito, fácil, e nós começamos a vender a mentira. Mas não há nenhum caminho, não existe caminho que eu possa entrar aqui e pôr nas costas e tirar. Não, não há. Mas também não há nenhum caminho para entrar aqui. Primeiro eu morro através do batismo. Esse é o caminho, amém? Através da morte, através do batismo, eu então saio desse lugar. Não há caminhos que eu possa entrar se não for através do novo nascimento. Irmão, olha bem, é muito simples. Para eu sair, eu morro para este mundo. Para eu entrar para este reino, eu nasço de novo. Eu já vi pessoas perguntando: por que Jesus teve que morrer? Por que tudo isso? Deixa as pessoas serem livres, seja o que quiser. Mas hoje eu entendo que nós estávamos presos neste mundo e nós precisávamos morrer para este mundo, nascer para Cristo. Assim sendo, Jesus tomou a nossa morte, como também o novo nascimento, e isso declaramos no batismo nas águas. Eu morri para esse mundo. Irmãos, quando eu fui batizar, eu fiz um plano, porque a minha família não ia, minha mãe não ia aceitar. E eu fiz um plano de ir para uma cidadezinha onde eu já estava indo numa igreja. Então eles iam batizar no rio, ia viajar a noite toda. Eu fiz um plano de ir para lá, viajar com eles, passar pelas águas e voltar e ficar numa boa. Até um dia apareceu na televisão o batismo no Mineirão, e ela disse: Marli, vem cá, você não fez isso não, né? Eu falei: mãe, vai fazer 1 ano. Sabe, irmãos, foi uma decisão minha. Eu me apaixonei por Jesus o dia que eu vi na frente uma jovem possessa de espíritos atormentadores. Jesus me libertou. Espíritos que me perseguiam, Jesus me libertou. Passei pelas águas, a primeira experiência minha foi viver a minha paixão com Cristo. Tive o privilégio de ver anjos. O Senhor começou a falar comigo de uma maneira que eu falava: Deus é muito grande. E ficava enjoelhada, jovenzinha, e minha mãe abria ali, olhava e falava: Zé, essa menina vai ficar doida. Essa menina, diz que quem lê Bíblia fica doida, essa menina vai ficar doida. Passou poucos dias, a minha tia, que é a irmã de caridade, veio tipo exorcizar. E ela sentou comigo, ela disse: Marli, o que está te acontecendo? Tia, eu aceitei Jesus, eu passei pelas águas, eu tive um encontro com Jesus, agora eu estou vendo anjos. Ela disse: que bom, Marli, você está no caminho certo. O batismo desencadeou o mundo espiritual que me prendia. Eu nasci de novo.
quase 50 anos. 48, 49 anos eu sirvo o Senhor, nunca voltei para trás. Nunca tive saudade do mundo, porque eu não conhecia o mundo. Hoje eu fiz 64 anos e falo que eu nunca olhei para trás, porque eu achei o meu alvo era Cristo. Eu fui encontrada por Ele. O que o batismo, irmão, pode significar para a igreja nos dias atuais? Sepultamento. E eu declarei para minha casa toda que eu era uma cristã. As duas raças, tem dois reinos. Qual o primeiro reino? Qual o primeiro reino? E o segundo? Tomaria bomba agora. Qual o primeiro reino? O reino das trevas, toda a igreja. E o segundo? Isso, se você não souber, você vai ficar movendo de um lado para o outro. Uma hora você está aqui, uma hora você está lá, uma hora você está na igreja, uma hora você está no mundo, uma hora você está com Deus, outra hora você está com o diabo. Não, existe dois reinos. A opção é nossa. Agora, existe duas raças. Dois reinos, duas raças. Assim como há dois reinos, também dentro de cada reino existe uma raça diferente de pessoas. A raça adâmica povoa o reino das trevas. A nova criação povoa o reino de Deus. Amém? Aqueles que não conhecem Cristo está povoando o inferno. Está trabalhando, está levando pessoas, desviando pessoas para o inferno. Mas aqueles que estão trabalhando para o reino, que está pregando, cumprindo o ID, ele está povoando o reino de Deus, igreja. Os céus estão ganhando. Aleluias. Você já está desenvolvendo então após o batismo. O primeiro Adão, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A Bíblia fala que todos pecaram. Adão foi o pai de toda a raça humana. Devido ao seu pecado, todos herdamos a sua natureza rebelde e enferma, tornamo-nos sujeito à morte. Então aqui, o primeiro Adão, ele pecou. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não tem um bonzinho, não, todos pecaram. Então agora está lá em Romanos 5:12 e 1 Coríntios 15:22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Mas por que nós vamos ser vivificados? Porque nós morremos, ressuscitamos com Cristo e nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Adão foi o pai de toda a raça humana. Devido ao seu pecado, todos herdamos a sua natureza. Sim ou não? Sim. O segundo, o último Adão, está lá em Romanos 5:6. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, o seu tempo, morreu pelos ímpios. Estando nós ainda sem força. Tem outras versões. Sem força. Nós não tínhamos força para sair das trevas. Estávamos acomodados aqui. O mundo do pecado assendeou a nossa alma, tampou o nosso entendimento, e éramos por natureza pecadores.
fazíamos e vivíamos no curso deste mundo. A palavra de Deus está dizendo que ainda estávamos sem força. Romanos 5:6. Não havia nenhuma maneira de Deus transformar a raça adâmica caída. Por quê? Eu já vi tantas versões de palavras a respeito, que era Deus acabar com o diabo, era Deus acabar com aquela racinha. Eu já vi tanta bobagem. Mas se você não interpretar Santa Escritura, você não vai entender o reino de Deus. Aqui então, Jesus foi o último Adão. Ele veio como o último nascido da raça adâmica e como primogênito de uma nova criação. Romanos 1:1 está escrito: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o verbo se fez carne. Amém? E o verbo habitou no meio de vós. Agora João 1,14 diz assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João 1,14. Irmãos, a palavra estava com Deus. Deus deu a palavra, mas Deus não tinha como mandar Jesus em espírito e entrar ali e fazer carne. Não. A Bíblia fala que o nascimento de Jesus veio por vontade dele. Quando ele estava pendurado na cruz, ele ficou pendurado lá na qualidade de último Adão. Quando Jesus estava ali naquela cruz, ele estava na qualidade de último Adão. Ele agora tomou o meu lugar, porque ele nasceu da Virgem Maria. Ele entra neste mundo pelo nascimento legal. Agora Jesus vai para a cruz, ele toma o nosso lugar, último Adão. Quando ele morreu na cruz, morreram também a raça adâmica, a natureza adâmica pecaminosa. Nele, Deus aniquilou a criação caída. A raça adâmica morreu em Cristo na cruz. Irmão, como não ver que Jesus morreu no meu lugar? Ele toma agora a forma do homem humana. Aquela carne identifica com a sua carne humana. E agora ele morre por toda a humanidade. Ele não morreu por alguns, ele morreu por toda a humanidade. Aleluias. O diabo não tem domínio, irmãos. Irmãos, o diabo não tem domínio. O segundo homem, assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. 1 Coríntios 15, 22, 23, amém? Por isso, irmãos, que essa carne, ela vai partir, irmão. Essa carne que nós temos, ela vai partir. A gente, quando está lá diante do caixão, a gente está ali, irmão, nós estamos olhando para aquele que morreu primeiro do que nós, mas nós já estamos despedindo de nós mesmos. Nós estamos ali em uma despedida de nós mesmos. Essa carne tem que morrer para que a nova vida em Cristo ressurja. Como que nós podemos pensar que vamos herdar o reino de Deus nessa carne, nessa casa terrestre? Jesus veio como cabeça da nova criação.
As Escrituras nos diz: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Aleluia. Primeiro veio um corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, que é Adão, enquanto o segundo homem veio do céu, Jesus. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 45. Por isso que eu tenho que viver a vida cristã na minha carne. Por isso que o Evangelho, ele nos custa muito. Ser crente nos custa muito. Abnegar da vontade da carne, abnegar da vontade do mundo. Nós dizemos para nós mesmos: eu morri com Cristo. Eu não vou porque eu morri com Cristo. Eu não faço isso porque eu morri com Cristo. Eu sou nova criatura. Aleluias. Aleluias. Verdadeiramente nós somos cristãos. Você ganha um sentido agora de ser batizado há tantos anos, irmão, e não está dando importância para isto. Você não está dando importância para o dia que você morreu e ressuscitou em Cristo. O nosso corpo existe. Por que Jesus teve que vir em carne? Porque era a forma legal. Ele veio em carne, ele atraiu sobre si todo o pecado da humanidade. Então ele atraiu na sua carne, ele identificou comigo o pecador. Agora em espírito, a palavra diz, irmãos, que todos nós vamos passar. E quando nós passarmos para o outro lado, sairmos, irmão, desse mundo, desse meio, e formos encontrar com o Senhor, vai ser um dia tão glorioso. Como, irmão, não viver o cristianismo em vida? Por último, a nova criação. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por Ele. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecimento de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. 2 Coríntios 5, 14 e 17. Já não somos mais e não avaliamos mais Cristo com ponto de vista nem teológico e muito menos religioso. Não se interpreta sobre Jesus de maneira religiosa, é experiência. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios 2:10. Ele planejou para nós, aleluia. No batismo nas águas, declaramos para todos que não fazemos parte da raça adâmica e do reino das trevas. Somos uma nova criação em Cristo e pertencemos ao reino de Deus. Uau! Foi a palavra que eu falei no final.
Uau! Aleluia! 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 Essa foi a palavra que eu soltei no final. Eu não faço parte deste mundo. Essa é nossa declaração. Essa é nossa declaração, igreja. Se você está vivendo Cristo, e você está vivendo no meio dos intempéries deste mundo, a Bíblia diz que momentâneas serão as nossas aflições. Se fortaleça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloque-se de pé. Aleluia. Você que não é batizado, olhe bem para mim. A Bíblia fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas isso aí é por causa das decisões. O livre-arbítrio que Deus nos deu é para nós tomarmos decisões. Eu quero o batismo. Eu quero viver essa nova vida em Cristo Jesus. Mas se hoje eu tenho oportunidade, e eu fico então sem tomar a decisão, é dado a oportunidade à igreja de conhecer o que diz a Santa Escritura. Tudo que você viu ali de vermelho está na Bíblia, tudo. Poucas foram as interpretações minhas. Põe a mão na altura do seu coração. Espírito Santo, foi nos dado 2 sacramentos, 2 ordens. Ide, pregai, mas também batizar. O segundo, após o batismo, nós somos convidados, depois do batismo, a sentar na ceia. Que mesa que o Senhor prepara para nós. E comunhão com o corpo de Cristo, nós celebramos a Santa Ceia. E a ceia é para aqueles que são batizados. A ceia não é um ritual. Ela não santifica carne que está apodrecendo e que não quer tomar decisão. Mas sim, o sangue de Jesus nos justifica todo dia. Porque enquanto nós estamos neste mundo, erramos, falhamos, tropeçamos, mas Jesus está ao lado do Pai. Ele reconhece a igreja. A igreja é o grupo dos redimidos, dos salvos. Por isso que ele diz: eu entrego meu sangue, mas eu entrego também a minha carne. Espírito Santo, eu oro porque eu creio que o Senhor está fazendo colheitas no meio da igreja. Todos que ouviram a palavra, que não são batizados, receberam uma palavra muito clara hoje a respeito dos 2 reinos e dos 2 homens. Eu os abençoo hoje no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a todos que são batizados, venham refletir do estilo de vida que estão desenvolvendo.